Se tem uma figura que a gente pode chamar aqui de fiel escudeiro do Bolsonaro durante seu governo, foi o PGR Augusto Aras. Ele, assim como a subprocuradora Lindora Araújo, fizeram de tudo para tentar salvar o mito e salvar sua família, inclusive em situações envolvendo os inquéritos dos atos antidemocráticos, das fake news e também na questão envolvendo a CPI da Covid-19, onde a interpretação da lei, tanto da senhora Lindora quanto do senhor Augusto Aras, é literalmente freestyle, não encontra respaldo legal. Agora, depois de mudar também de opinião sobre o orçamento secreto, que ele era favorável, depois ao perceber ali que o STF tinha formado maioria para derrubar o orçamento secreto, ele mudou de opinião também, passou a enxergar o orçamento secreto como sendo inconstitucional. Agora chegou a vez de ele questionar um indulto concedido pelo presidente Bolsonaro, falas trazidas pelo Aras, porque, por incrível que pareça, é o correto a se fazer, né? O que ele está questionando tem respaldo legal, diferente da maioria das outras coisas que ficava meio que evidente que era como se fosse ali uma retribuição ao Bolsonaro por ter conduzido ao cargo de PGR e por